Bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Você já pensou que com apenas um clique pode mudar realidades no seu bairro, na sua cidade e até no seu país? Esse é o poder do cyberativismo ou ativismo online. Só é preciso a internet para gerar grandes mobilizações e conseguir conquistas políticas, sociais e até mesmo culturais. Hoje o Ponto de Encontro debate os limites dessa prática e se ela realmente é efetiva para uma grande mudança na sociedade. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o professor Duílio Fabris Júnior e também o professor Vitor Corte Real. Eles são professores do CLC, que é o Centro de Linguagem e Comunicação aqui da PUC Campinas. Professor Vitor e professor Duílio, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Professor Vitor, vamos tentar começar contextualizando esse assunto, né? Por que a internet se tornou um terreno tão fértil para esse tipo de ativismo, né? O cyberativismo? Esse tipo de engajamento, de participação do público em torno de determinadas causas sempre existiu, né? A própria história da humanidade leva o público, as pessoas em geral, a buscarem o que consideram justo, certo, enfim. A internet potencializou isso, potencializou por características muito próprias desse meio, que é facilitar o encontro entre pessoas que se conhecem por algum motivo, enfim. Então facilita o relacionamento, o encontro entre as pessoas e por uma outra lógica da internet, que é a potencialização disso, né? Então, você tem laços mais facilmente estabelecidos e o potencial de reverberação do que se troca entre esses laços. Então, o ativismo levado para dentro da internet ganha força por conta da própria característica da internet, que é nesse sentido, de facilitar contato e potencializar o relacionamento entre esses contatos. E Duílio, ainda dentro disso, né, o professor Vitor falou de facilidade de contatos. E a gente sabe que as redes sociais têm um papel muito importante nesse tipo de ativismo. Mais do que somente a internet, né, as redes sociais se destacam aí nesse objetivo de mobilizações online e tudo mais. Por que a rede social é a queridinha, entre aspas, aí, quando o assunto é fazer algum tipo de mobilização política ou social? Esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente diz internet, internet é só a plataforma, é o lugar onde vão estar as coisas. O interessante, essa questão que você colocou, a diferença entre internet e mídias sociais. Porque a internet é só a plataforma onde elas vão circular. A questão mesmo são as mídias sociais. Que mídia que eu estou falando, como é que eu vou me localizar e como é que eu vou conversar com essas pessoas, não é? Quando a gente pensa em mídias sociais, a gente antes disso pensa no ativismo, que é essa reunião de pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes hábitos, se organizando para ter um objetivo comum. As redes sociais, as mídias conseguem favorecer isso, por quê? Mantém o assunto o tempo inteiro em voga, em relevância. Consegue trabalhar nas pontas, ou seja, todas as conexões são favorecidas e são fortalecidas, como o professor Vitor acabou de dizer. E esses laços, eles são ondulatórios. Então, quando a gente pensa que ele está acabando, alguém consegue de novo colocar uma nova relevância e ele passa a estar em voga de novo. Então, isso faz com que as pessoas o tempo inteiro estejam reorganizadas, né, organizadas novamente e reanimadas a combater a se predispor àquele objetivo das quais elas se propuseram a modificar, né? Então, por isso que as mídias sociais são tão queridinhas, assim como você colocou, na internet, porque elas são capazes de estabelecer esses laços, deixá-los mais fortes, trazê-los sempre em movimentos ondulatórios, em voga, em relevância, manter o tempo inteiro estas conexões e fazer com que essas pessoas, mesmo diferentes, em seu pensamento, em sua geografia, consigam o objetivo comum, unificá-las para mudar a que se propuseram. E, Duílio, nesse sentido, a gente pode dizer, por exemplo, que o cyberativismo ele pode ser considerado mais democrático, entre aspas, porque ele abre uma possibilidade de participação? Sem dúvida nenhuma. Porque as conexões são muito grandes, não é? Os laços são muito maiores. Quando a gente pensa numa mídia tradicional, você não tem essa heterogeneidade. Você consegue falar do emissor para um público muito específico. Na internet, você consegue, como o professor Vitor acabou de dizer, você consegue amplificar reverberar
estas conexões, reverberar a relevância do que você está discutindo. Então, é muito mais democrático, porque aceita-se a participação. E enquanto aquele ponto que os anima ou aquele ponto de concentração perdurar, você está ali, não é? E depois você pode sair, fazer novas conexões, reconectar em outros grupos, mas o importante é que a partir do momento que você tem qualquer um pode participar, porque é de fácil acesso, não é? É uma linguagem muito mais democrática, porque é uma linguagem mais simples e ela consegue atingir você pelas pontas. É sempre o seu amigo que passa para o amigo, que passa para o amigo, é sempre das pontas, é descentralizado. A questão da democracia vem justamente disso. Não tem um ponto, mesmo que quem tenha feito a primeira organização, depois isso perde o controle, mas assim, acaba fazendo coautorias, não é? Num primeiro momento, eu organizei e coloquei uma proposta, mas aquilo toma uma dimensão, uma reverberação tão grande na rede que ela consegue ter esta democracia, como nós dizemos, por facilitar a participação e a contribuição de cada um. E, professor Vitor, o Duílio falou desse poder de reverberação, né? Os movimentos crescem exponencialmente, né? Quando eles são colocados, né, nas mídias sociais, principalmente nas mídias digitais, desculpa. Então, a gente pode dizer, de uma forma geral, que o cyberativismo ele é mais eficiente ou ele está substituindo, de alguma forma, o ativismo tradicional, aquele físico que as pessoas vão às ruas, ou talvez um não exista sem o outro? Eu acredito que são plataformas e propostas diferentes entre si. Isso que o professor Duílio coloca e na sua pergunta, Malu, a questão da democratização que é conquistada ou ampliada por meio das mídias digitais, sociais, ela é um lado importante, de fato se potencializa, cresce, proporciona novas formas de conexão, de discussão, enfim, mas, por outro lado, há um risco muito grande da banalização por meio dessas novas tecnologias. Então, dentro da sua pergunta, a questão do quanto que nós ganhamos ou perdemos com o cyberativismo em comparação ao ativismo tradicional, eu acho que essa é a questão determinante. A facilidade que se tem em democratizar, ou seja, um maior acesso para qualquer pessoa que tem um perfil numa rede social, poder criar um evento, chamar os amigos e tentar um engajamento nesse sentido, essa facilidade, ela corre um risco de ser um tiro no pé, de certa forma, porque você tem muitas coisas acontecendo na rede, muitas vezes sem uma discussão em profundidade para levar às ruas algo, ou seja, sair da internet e ir para as ruas. Então, justamente essa facilidade, ela pode ser prejudicial, por um lado, por conta de não ganhar consistência em muitos casos, não sempre, né? Porque em muitos casos de cyberativismo, realmente você tem uma potencialização de motivações que existiriam mesmo sem a existência da internet. Mas existem outros casos que essa motivação ela é muito frágil, coisa que a gente não via tanto antes. Quando você precisava ter uma força maior para envolver pessoas, seja por telefone, por cartas, bater nas portas, chamar os vizinhos para ir até alguma coisa, maior, né? O esforço era muito maior. Então, a motivação por uma causa exigia um pouco mais ou era diferente, enfim, no sentido de que levaria as pessoas em torno de uma causa. Então, nesse sentido, a gente tem uma facilitação, uma facilidade, um benefício com relação ao uso das redes digitais, mas, por outro lado, isso banaliza, no sentido de fragilizar um pouco o objetivo inicial, ou a motivação que leva as pessoas a se engajarem nesse sentido. Isso é muito comum, digamos assim, hoje em dia, principalmente em mobilizações do Facebook, particularmente falando, que a gente observa muitas discussões que crescem com um objetivo real, mas depois nos comentários ou nas discussões em grupo, você vê que isso vai se perdendo, vai minguando, e acaba até sendo um ambiente de ofensa, de extremismos, de ideias não tão politicamente corretas assim. Como que a gente evita que isso ocorra, ou como as pessoas podem se comportar de uma maneira que o cyberativismo cumpra realmente sua função dentro desse ambiente que a gente sabe que é um ambiente de extremos também, professor? Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ou muitas coisas acontecendo hoje por meio do WhatsApp e outras redes que ainda virão, outros serviços de interatividade que a internet
vai ainda nos proporcionar muita coisa que a gente nem imagina ainda, mas eu acho que o que está por trás disso, que é a fragilidade do processo, é a própria criação de um perfil. Você tem o anteparo, de certa forma, como um anteparo, o computador, o dispositivo, enfim, o celular, o smartphone, o tablet, enfim. Isso serve, de certa forma, como um escudo para as pessoas, porque necessariamente elas não precisam estar fisicamente, presencialmente, diante uma das outras. Então, isso mascara, de certa forma, uma atitude que no tete-a-tete, no face-a-face, talvez não aconteceria da mesma maneira. A pessoa não tem um filtro, digamos assim, Isso, exatamente. Você perde essa noção de filtro que nas relações sociais, físicas, pessoais, de certa forma, há uma preocupação um pouco maior em mensurar, em medir no que você vai falar, né? Medir as palavras. Enquanto nas redes você digita e manda. Nesse sentido, às vezes, sem muito critério, sem muito pensar nas consequências, e aí depois que foi, por mais que você delete depois um comentário, pode ser que as pessoas já tenham dado um print, já tenham congelado a tela, e aquilo que circulou, você muitas vezes não consegue depois recuperar, porque está lá registrado. Certo. Só para a gente entender melhor, começamos conversando um pouco sobre isso, mas para quem está em casa entender melhor, o Vinícius Purgato preparou uma reportagem de uma iniciativa aqui de Campinas de cyberativismo. Confira só. Campinas, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, discute todos os dias pautas de interesse da coletividade. Mas algumas decisões contrariam as expectativas da população. As pessoas estão cada vez mais se afastando da política, né? Elas não se sentem mais representadas pelas instituições e pelos políticos eleitos nas eleições. E então a gente quer oferecer caminhos para que elas participem diretamente das decisões que vão decidir o futuro da nossa cidade. Com o auxílio da sociedade, esse grupo promove campanhas de mobilização para divulgar causas e fazer reivindicações. Então a gente faz sites, tem ferramentas digitais para pressionar o poder público, para dialogar com o poder público, para organizar as pessoas em torno daquela causa, que pode vir dos jornais, como eu estava dizendo, ou também pode vir de pessoas que estão querendo se mobilizar por alguma causa, algum motivo, uma questão do bairro, uma lei, como eu disse, qualquer coisa que seja de interesse público. O ativismo online, provocado pela rápida propagação das informações nos meios digitais, tem contribuído para o sucesso das mobilizações. A gente sabe que, recentemente, a internet vem tendo um papel muito grande disso, nesse meio. Você pode ver o Twitter lá no Egito, as jornadas de junho de 2013, os protestos contra Dilma, a favor da Dilma. Estão todos sempre circulando e sendo muito potencializados pela internet. O grupo, porém, acredita que as pressões feitas presencialmente continuam tendo bastante valor para a conquista dos objetivos. O presencial também é essencial. O contato humano, a conversa, a troca, a pressão presencial na frente da prefeitura, esse tipo de coisa também é muito essencial. Esse tipo de coisa é o que mais engaja. Duília, a gente viu aí na reportagem que o entrevistado falou um pouco daquilo que a gente comentou com o Vitor agora há pouco, da diferença, né, entre o ativismo online e o ativismo físico mesmo, né, das manifestações. Como que a gente pode definir essa linha, né, que separa a mobilização online da mudança efetivamente? A gente pode acreditar, lógico, a gente tem exemplos reais e concretos disso, mas a gente pode ter a confiança de que apenas uma mobilização virtual pode gerar resultados efetivos politicamente, socialmente e culturalmente falando? É sempre no campo da possibilidade, pode, mas quando a gente confunde ferramenta, instrumento como causa, a gente corre muito risco, não é? Uma questão importante que você e o professor Vitor levantaram agora há pouco foi a questão da democracia, não é? Tem muita gente falando de muita coisa e sobre tudo, não é? Nos comentários, nesta mobilização. Então, quando você confia demais na internet que ela faça um papel por si só de mobilização, os riscos são enormes. Não é? Eu penso que quando ele diz assim, precisa ainda da questão presencial, precisa ainda ter da argumentação presencial. Não é? Esta é fundamental. A internet é apenas um veículo. A argumentação e a mobilização se dão na forma como essas questões vão se colocando no dia a dia. Não é? Aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, o tema precisa ter relevância. Por si só, essa relevância é sempre substituída ou apagada
por vários outros discursos. O tempo inteiro nós estamos cercados por outras vozes, por outros discursos, e manter-se nesta relevância, nesse mesmo canal, é que faz a diferença. Não é? Então, quando o nosso personagem, a pessoa que deu a entrevista aí, fala dessa mobilização física, virtual, na verdade o que eu penso é sobre o que nós estamos falando, com qual relevância nós estamos falando. Não é? Ok, a internet potencializa, favorece os laços, tem essa crescente, é uma crescente estas conexões, mas é preciso também se pensar no que quer se fazer. Quando ele diz assim, a gente fica observando oportunidades de fazer mobilização, quais são essas oportunidades? Não é? Por que se quer mobilizar? É preciso comprar causa. Não é? A internet só favorece a transmissão da causa, mas a causa precisa estar bem segmentada. Não seria, né, o ativismo só pelo fato de ser um ativista, teria que realmente ter uma razão. Porque pela nossa própria sociedade, pelos discursos dos quais nós estamos envolvidos todos os dias surge algo, não é? A prisão daquele político de ontem já é substituída pela prisão de outro político de hoje, que vai ser substituída pela eleição de amanhã, que vai ser substituída. Qual é a relevância da nossa causa? E, Vitor, o Duílio falou desse ponto da democracia, do alcance grande e da diversidade dos grupos. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existe uma espécie de fenômeno que são as bolhas ideológicas, né? As chamadas bolhas ideológicas. Então, por exemplo, numa rede de contato que você tenha, numa rede social, em alguns casos, você só vai ter acesso a pessoas que têm a mesma opinião que você, ou compartilham as mesmas ideias. Isso pode se tornar um perigo justamente com relação a essa diversidade, que é tão importante quando a gente fala na discussão de ideias e principalmente no ativismo para alguma conquista social, alguma conquista política? As bolhas, elas são configuradas pelos grupos, né? Você pode ter um grupo específico ou curtir uma página do Facebook, então pode ter o grupo das suas pessoas, você faz parte daquele grupo, ou uma página, ou um grupo de WhatsApp, enfim, existem esses guetos dentro da rede como um todo, né? E esses grupos concentram normalmente, ou deveriam concentrar, focos de interesse. Aí você faz parte de um grupo que supostamente atende ao seu estilo, às suas demandas, aos seus interesses. Mas acontece que as pessoas muitas vezes circulam entre esses grupos, inclusive pessoas que às vezes não têm interesse naquele assunto, mas podem estar ali para minar aquele assunto. Então você tem pontos de contato entre essas bolhas que muitas vezes não favorecem a discussão, porque você tem mesmo dentro desses grupos desvio de assuntos, de questões, o que não deveria acontecer, né? Porque supostamente você tem um grupo organizado, centralizado em determinadas discussões, então o foco deveria conduzir nesse sentido. E Duílio, o professor Vitor falou da personalidade, né, do perfil das pessoas que se engajam em determinados movimentos. A gente sabe, vocês também falaram aqui ao longo do programa, da democracia, né, que a internet propicia. Então, todos têm voz na internet, todos têm essa oportunidade. Mas quando a gente fala de ativismo digital, cyberativismo, a pessoa teria que ter uma espécie de consciência um pouco maior, política, um engajamento maior, para que, por exemplo, essas situações não aconteçam, de humor ou de desvio no percurso, já que a voz é de todos, como que essa pessoa tem que ser para que efetivamente essa mudança ocorra, para que ela consiga fazer uma mobilização, mas uma mobilização séria, que dê algum resultado produtivo? Acho interessante a gente pensar vou voltar aqui no termo da democracia, não é? Ela é muito importante, ela é muito salutar. Na verdade, é esperado que as pessoas que se engajam num tema ou que se engajam numa proposta tenham esse mesmo pensamento, não é? Mas eu penso que o tempo inteiro nós somos atravessados por uma ideologia pessoal, entendeu? Que nos faz ora ir para lá, ora ir para cá. Na verdade, a gente não consegue ser o mesmo o tempo inteiro, porque nós estamos falando de pontos diferentes, nós estamos pensando sobre pontos diferentes, não é? Eu penso que o interessante é a gente saber que estas pessoas também vão fazer parte. E eu penso que num cômputo geral de mobilização de pessoas, elas também são importantes, não é?
Só que, à medida que vai se mantendo a relevância do assunto o tempo inteiro, de novo, eu insisto nessa questão da argumentação, não é? De novo, eu insisto na relevância do assunto proposto. Estas pessoas desengajam tão facilmente quanto se engajaram, não é? E aí, o que eu penso é que... Professor Vitor? Não, pode falar, por favor. E aí eu penso que a maneira em como elas vão se delimitando dentro da rede é que faz com que a causa tenha um efeito. O que eu queria complementar, isso que o professor Duílio colocou, se me permite, é que muitas vezes há uma confusão entre o público e o privado. Você tem discussões que começam por uma motivação pessoal. De repente, um custo alto ou não de uma passagem de ônibus, ela pode partir de uma pessoa que se sentiu, enfim, incomodada com aquilo. E até isso tomar uma dimensão da sociedade como um todo, no caso de uma passagem de ônibus, naturalmente que atinge muito mais do que uma pessoa, mas existem outros casos de ativismo que não deixam de ser ativismo, que, por exemplo, você tem interesse de publicar um livro. E você pode trabalhar no sentido de envolver pessoas para conseguir viabilizar aquela produção do seu livro, que é o que a gente chama de crowdfunding ou crowdsourcing, em alguns casos, em torno de uma causa, que é a publicação de um livro seu. Então, a gente não pode deixar de lado essas questões. Justamente quando você tem mais força do público, no sentido do que é das pessoas, de domínio público, a força naturalmente tende a ser maior, a crescer, porque interessa uma dimensão maior da sociedade. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer um caso como esse que o professor Vitor citou a respeito de uma viagem de uma adolescente aqui de Campinas. Acompanhe só na reportagem. No início deste ano, Marjorie se viu entre a realização de um sonho e um grande impasse. A estudante de 17 anos tem um projeto social de contação de história e foi uma dos 10 brasileiros selecionados por um grupo de Harvard para receber um treinamento de uma semana na universidade. Porém, a falta de recursos financeiros esbarrava nessa oportunidade. Eu conversei com o meu mentor e aí, como o projeto estava se desenvolvendo bem e estava impactando um grande número de pessoas, e por ser um projeto que é desenvolvido por uma pessoa só, ele teve um grande impacto social. Então, a gente conversou e a gente criou todo um cronograma para eu poder ir passar uma semana em Harvard, para o projeto crescer mais, impactar mais pessoas e para o próprio projeto ser potencializado. Então, a ideia estava ali, mas só que a gente precisava do dinheiro. Para viajar e vivenciar esse sonho, ela precisava levantar em 30 dias a quantia de R$12 mil. Foi então que resolveu criar uma campanha de financiamento online e, em pouco tempo, conseguiu mais dinheiro do que esperava. Na minha cabeça, era pouco tempo para muito dinheiro. Através disso, a gente consegue ver a quantidade de pessoas que a internet ela consegue impactar, a quantidade de pessoas que ela consegue levar uma informação. Então, houveram pessoas que eu nem imaginava que conheceriam o projeto. E aí houveram doações de outros estados. Então, um projeto que só foi realizado em Campinas. Pessoas de outros estados ficaram sabendo. A viagem será em abril de 2017. O projeto Contar e Compartilhar, que já atingiu centenas de alunos das redes públicas e estaduais de Campinas, ganhará o mundo por meio dos olhos de Marjorie. E além do passaporte e a vontade de fazer a diferença, a estudante vai desbravar o mundo levando cada um que contribuiu e acreditou em seu potencial. Eu vou para lá e eu vou voltar com uma carga que não vai só agregar para a minha vida, vai agregar para um projeto que vai impactar mais pessoas. Então eu não me sinto como só a Marjorie indo para Harvard. Eu me sinto como cada uma daquelas pessoas que me viram contar a história, indo para Harvard para potencializar algo que eu acredito que pode transformar a leitura na vida de muitas crianças. E é isso.
Duílio, a gente viu aí na reportagem um exemplo daquilo que o professor Vitor comentou um pouco antes, né? Das vaquinhas online, dos financiamentos coletivos. Mas, claro, essa é uma causa justa, né? Legitimada, mas a gente sabe que a internet esconde inúmeros perigos e esse é um deles, né? Como que a pessoa deve se prevenir para saber que ela realmente está contribuindo com um projeto sério, que ela está financiando alguma causa que realmente vai trazer algum resultado social, cultural, enfim? Ingenuidade tem um custo alto em qualquer lugar, quer seja na internet, quer seja no dia a dia. É preciso também ter uma certa maturidade para se engajar, ou para promover, ou para fazer parte de um grupo, não é? A primeira questão que eu coloco e que eu trago é a informação. Da mesma forma que a internet facilita a propagação, também facilita a fiscalização. Eu consigo checar isso muito rapidamente. Eu consigo fazer conexões para chegar àquele projeto. Da onde veio, por que veio, qual é a finalidade dele. Eu consigo saber onde nasceu, eu consigo saber quem são as pessoas que estão por trás do projeto. E aí sim eu consigo participar e engajar de uma forma consciente. E só assim, a partir dessas elaborações, é que a gente consegue ter realmente uma mobilização consciente, não é? Da qual você mesmo colocou e a que nos interessa. E não essa mobilização ingênua, que eu faço piada, que eu brinco, que eu entro, que eu saio, que eu fico, que eu não comento, que eu dou risada, mas aqui eu estou incentivando. O que isso vai mudar? Professor Duílio, professor Vitor, infelizmente o nosso tempo já acabou. De qualquer forma, eu agradeço a presença de vocês aqui no Ponto de Encontro mais uma vez. Foi um prazer receber vocês e discutir esse assunto aí na companhia de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.